Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para o celular. 3 chamadas perdidas de Geraldo, meu advogado. E então uma mensagem que fez meu sangue gelar. Tomás, me ligue agora. Não vá à casa da sua filha. Estou falando sério. Eu literalmente estava colocando o casaco para dirigir até a casa da Lívia, em Springa, para o jantar de domingo. Minha filha tinha sido tão insistente essa semana. Pai, você nunca vem mais aqui. As crianças sentem sua falta. Estou fazendo seu prato preferido, carne assada. Como eu poderia dizer não a isso? Mas a mensagem de Geraldo mudou tudo. Sentei novamente no meu sofá de couro, aquele que Magali e eu escolhemos há 32 anos, quando compramos esta casa em Mount Royal. Minha falecida esposa saberia o que fazer. Ela sempre sabia. Mas já fazia 4 anos que ela se fora, e desde então eu vinha navegando neste mundo sozinho. Disquei o número de Geraldo com os dedos trêmulos. Tomás. A voz dele estava tensa, profissional, mas eu conseguia ouvir a preocupação por trás. Onde você está agora? Está sozinho? Estou em casa, Geraldo. O que está acontecendo? Você está me assustando. Ótimo. Fique aí. Tranque as portas. Estou indo até você. Precisamos conversar pessoalmente, e você precisa ver alguns documentos que recebi esta manhã. 20 minutos depois, Geraldo estava sentado à minha frente na mesa de jantar, espalhando papéis entre nós como se fossem provas de um crime, o que, de certa forma, eram. Tomás, há 3 dias, sua filha Lívia e o marido dela, Diego, entraram com uma petição no Tribunal de Justiça. Ele fez uma pausa, olhando para mim com aquele olhar sério de advogado. Eles estão pedindo que o senhor seja declarado mentalmente incapaz. Querem se tornar seus tutores legais e assumir o controle de todos os seus bens. As palavras me atingiram como um golpe físico. Cheguei a me sentir tonto. Isso é loucura. Tenho 67 anos, não 97. Sou voluntário no banco de alimentos, administro meus próprios investimentos, renovei minha carteira de motorista no mês passado sem nenhum problema. Minha voz começou a subir, o pânico se infiltrando. Por que eles fariam isso? Geraldo deslizou outro documento em minha direção. Por causa disso. Sua casa agora vale aproximadamente 2,4 milhões de dólares. Sua carteira de investimentos está avaliada em 1,8 milhão. Sua aposentadoria e economia somam um patrimônio total de pouco mais de 5 milhões. Eu sabia que estava confortável. Magali e eu havíamos trabalhado duro, economizado com cuidado, investido com sabedoria. Passei 35 anos como engenheiro de petróleo antes de me aposentar. Mas ouvir tudo assim, de forma tão clínica, tão calculada, foi perturbador. Lívia sabe o valor da casa, disse lentamente. Conversamos sobre o mercado imobiliário de Calgary no último Natal. Ela brincou dizendo que eu estava sentado em cima de uma mina de ouro. Não era uma brincadeira, Tomás. Geraldo abriu o notebook e o virou para mim. Olhe isso. Sua filha e Diego estão com sérios problemas financeiros. Compraram aquela casa de quase 500 metros quadrados em Springham Hills há 3 anos, com uma hipoteca de $650 mil. Depois, Diego convenceu Lívia a investir no empreendimento de criptomoedas do sócio dele. Eles perderam 400 mil. Seu neto, João, estuda em uma escola particular que custa 38 mil por ano. Só o imposto sobre a propriedade deles é de 22 mil anuais. Eu olhava para a tela, tentando assimilar tudo. Como você sabe de tudo isso? Porque a situação financeira deles faz parte da petição. Eles estão alegando que precisam proteger seus bens do seu suposto estado mental debilitado, antes que o senhor tome decisões irresponsáveis com o dinheiro. Geraldo respirou fundo e me encarou com algo que parecia pena. E, Tomás, eles vêm construindo esse caso contra o senhor há pelo menos 6 meses. Ele me mostrou as provas. Fotos minhas no supermercado, aparentemente confuso no corredor dos cereais, eu só estava tentando lembrar qual marca Magali costumava comprar. Um relatório do médico da família, doutora Pereira, dizendo que eu parecia desorientado durante uma consulta, eu estava gripado naquele dia e esqueci quais remédios já estava tomando.
uma gravação de áudio onde eu, supostamente, não conseguia lembrar meu próprio número de telefone. Eu havia dado o número antigo, de antes de trocar de operadora. Cada momento normal da vida de uma pessoa idosa transformado em prova de incompetência. Mas isso é fraude, eu disse, com a voz vazia. Isso é abuso contra idoso. Sim, é, respondeu Geraldo. E, infelizmente, Tomás, está se tornando cada vez mais comum. Filhos adultos indo atrás da herança dos pais antes mesmo deles morrerem. Os tribunais estão vendo cada vez mais casos assim. Geraldo fechou o notebook. A audiência está marcada para daqui a 2 semanas. Eles se moveram rápido, provavelmente esperando te pegar de surpresa. E o que acontece se eles ganharem? Perguntei. Eles se tornam seus tutores legais. Passam a controlar suas contas bancárias, seus investimentos, sua casa. Podem vender sua propriedade, te colocar em um asilo, tomar todas as decisões médicas. Você perderia completamente sua autonomia. E, Tomás, ele se inclinou para frente, com base na situação financeira deles, eu diria que eles colocariam sua casa à venda em no máximo 3 meses. A casa onde Magali e eu criamos Lívia. Onde organizamos jantares de Natal e festas de aniversário, onde plantamos o jardim juntos, onde ela deu seu último suspiro no nosso quarto, lá em cima, segurando minha mão. Eles não podem fazer isso, sussurrei. Lívia não faria isso. Ela é minha filha. Sinto muito, Tomás, mas as provas dizem o contrário. Eles planejaram tudo com cuidado. Esperaram até depois daquele pequeno acidente de carro no ano passado. Documentaram cada vez que você esqueceu um nome ou perdeu um compromisso. Eles vêm construindo essa narrativa há tempos. Lembrei-me do acidente. Eu voltava do supermercado quando um adolescente avançou o sinal vermelho e bateu no meu carro de lado. O boletim de ocorrência deixava claro que eu não tive culpa. Mas agora eu entendia por que Lívia tinha sido tão insistente em me acompanhar a todas as consultas médicas depois disso. Porque ela começou a anotar tudo no celular sempre que conversávamos. Ela estava reunindo munição. O que eu faço? Perguntei, sentindo-me perdido, traído, com raiva e medo ao mesmo tempo. Geraldo endireitou a postura, o olhar passando de solidário para estratégico. Vamos revidar e com inteligência. Mas, Tomás, eu preciso saber, você está preparado para o que isso significa? Isso não é só uma batalha judicial. Isso vai destruir sua família. Pensei em Lívia quando era menina. Como ela subia no meu colo e pedia para eu ler histórias antes de dormir. Como chorou no funeral de Magali, me abraçando como se eu fosse seu porto seguro. Como me disse que me amava na semana passada. Mas então pensei no que ela estava tentando fazer agora: a traição, a manipulação calculada, a disposição de destruir a dignidade e a independência do próprio pai por dinheiro. Diga o que precisamos fazer. Geraldo sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Era o sorriso de um advogado que acabará de receber permissão para ir à guerra. Primeiro, vamos documentar tudo. A partir de agora, você vai manter um diário detalhado. O que faz todos os dias, com quem fala, cada decisão coerente que tomar. Quero horários, detalhes, provas de que sua mente está em perfeito estado. Certo. Segundo, vamos fazer uma avaliação com um psiquiatra independente. Não o seu médico de família, doutora Pereira, que eles já influenciaram, mas um especialista em saúde mental geriátrica. Alguém que possa testemunhar que você está cognitivamente saudável. Tudo bem. Terceiro, e isso é crucial, Tomás, você não pode deixar que eles saibam que você sabe. Precisa agir normalmente. Se perceberem que estamos cientes, podem acelerar o plano ou destruir provas. Aquele convite para o jantar de hoje à noite, de repente, fez um sentido terrível. Eles queriam que eu fosse lá por um motivo, não é? Suspeito que planejavam fazer você assinar alguma coisa. Talvez uma procuração escondida entre outros papéis. Apenas um planejamento financeiro de rotina, pai. Ou talvez tivessem preparado uma cena, filmado você tendo um momento de confusão para usar como evidência. A manipulação era inacreditável. Como ela pôde fazer isso comigo? As palavras saíram quebradas, e percebi que eu estava chorando. 67 anos e minha própria filha me fizera chorar. Geraldo colocou a mão no meu ombro.
Eu advogo há 30 anos, Tomás. Já vi isso muitas vezes. O dinheiro muda as pessoas. Ou talvez apenas revele quem elas realmente são. Na semana seguinte, segui as instruções de Geraldo à risca. Mantive diários detalhados, anotando tudo, desde o tempo que levava para terminar as palavras cruzadas de manhã até meus turnos de voluntariado no Banco de Alimentos de Calgary. Também me encontrei com a doutora Sarah Shane, uma psiquiatra geriátrica que me submeteu a uma série de testes cognitivos. Tive uma pontuação bem acima da média para minha faixa etária. Sr. Morrison, disse doutora Shen após nossa terceira sessão, posso afirmar com total confiança profissional que o senhor não apresenta nenhum sinal de declínio cognitivo, demência ou incompetência mental. Sua memória é excelente, seu raciocínio é afiado e seu julgamento é sólido. Na verdade, o senhor está mais lúcido do que muita gente com metade da sua idade. Mas a parte mais difícil foi fingir que tudo estava normal com Lívia. Ela me ligou na quarta-feira. Pai, me desculpa por domingo. A mãe do Diego caiu e tivemos que correr para lá. Podemos remarcar pro fim de semana? Claro, querida, respondi, o carinho soando amargo na boca. Ela está bem? Ah, está sim. Você sabe como ela é dramática, Lívia riu. Aquele som familiar que eu amei a vida toda. Na verdade, pai, continuou ela, enquanto estou com você, o Diego e eu queríamos conversar sobre montar um fundo, sabe, para planejamento patrimonial. Só para garantir que tudo fique organizado, caso, bom, você sabe, a gente não está ficando mais jovem. Ela ainda estava tentando, mesmo sabendo que eu tinha advogado, mesmo com a data da audiência se aproximando. Ainda tentava me manipular para conseguir o controle legal. Parece uma boa ideia, respondi com cuidado. Deixe-me pensar a respeito. Não demore muito, pai. Essas coisas são sensíveis ao tempo. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Foi uma ameaça. Já nem sabia mais. Naquela noite, meu neto João me ligou. Ele tinha 15 anos, um bom garoto, ou pelo menos era o que eu pensava. Vô Tomás, posso ir aí? Preciso falar com você a sós. Claro, João. Está tudo bem? Só, eu preciso te ver, por favor. Ele chegou 20 minutos depois, de bicicleta, o rosto corado pela pedalada. Parecia assustado. Vô, preciso te mostrar uma coisa, mas você tem que prometer que não vai contar para mamãe e pro papai que fui eu quem disse. Meu coração afundou. João, o que foi? Ele tirou o celular das mãos trêmulas. Eu ouvi eles conversando semana passada. A mamãe e o papai, eles não sabiam que eu estava em casa. Eu gravei. Me desculpa. Sei que é errado, mas depois do que ouvi, achei que você precisava saber. Ele apertou o play, e a voz da minha filha preencheu a cozinha. Diego, a audiência é em 2 semanas. O Geraldo pode ser o advogado dele, mas nós temos a declaração do Doutora Pereira. Temos as fotos. Está tudo documentado. A voz do Diego respondeu. E se seu pai reagir? Com o quê? Fomos sistemáticos. Cada esquecimento, cada consulta perdida, cada vez que ele pareceu confuso, o juiz vai ver um padrão de declínio cognitivo. E mesmo que ele tente lutar, vai gastar centenas de milhares em honorários. Quando tudo acabar, não vai sobrar muito da herança de qualquer forma. E se a gente ganhar, quando a gente ganhar, a casa vai direto pro mercado. Mesmo com esse mercado, vamos limpar uns 1,8 milhão depois de pagar a hipoteca. Isso resolve nossas perdas com criptomoedas e nos deixa no zero de novo. Depois liquidamos o portfólio de investimentos dele, quitamos a nossa hipoteca e criamos o fundo para os estudos do João. E o seu pai? Onde ele vai morar? Silêncio. Depois, a voz da Lívia, mais fria do que eu já ouvi na vida. Tem um asilo ótimo em Airdrie, bem mais barato que o Mount Royal. Ele vai ficar bem. Logo nem vai perceber a diferença. João chorava agora, em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vô, me desculpa. Eu não sabia o que fazer. Eu te amo. E eles estão falando de você como se você nem fosse mais uma pessoa. Abracei meu neto.
Aquele menino corajoso que traiu os próprios pais para proteger o avô. Você fez a coisa certa, João. Exatamente a coisa certa. Eles vão mesmo tomar sua casa? A casa onde você e a vovó moraram. Não se eu puder evitar, garoto. Não se eu puder evitar. Liguei imediatamente para Geraldo. Quando ele ouviu a gravação, ficou em silêncio por um longo tempo. Tomás, isso muda tudo, isso é prova direta de fraude e abuso contra idoso, disse Geraldo com a voz firme. Com essa gravação, não apenas nos defendemos da petição deles. Nós partimos para o ataque. Como assim? Perguntei. Quero dizer que vamos entrar com uma contrapetição. Fraude, tentativa de exploração financeira de pessoa vulnerável, conspiração para cometer roubo. E, Tomás, vamos garantir que cada juiz da vara superior saiba exatamente o que sua filha tentou fazer. A audiência chegou mais rápido do que eu gostaria. Sentei-me no tribunal com João ao meu lado, sua mão apertada na minha. Do outro lado, Lívia e Diego estavam acompanhados do advogado deles, um sujeito de aparência arrogante, terno caro e olhar frio. Lívia não conseguia encarar meus olhos. A juíza Maria Rodrigues presidia o caso. Devia ter por volta de 50 anos, cabelos grisalhos e uma expressão de quem já tinha visto de tudo. O advogado de Lívia começou, apresentando o caso deles. Mostrou as fotos, os relatórios do doutora Pereira, e toda a documentação do meu suposto declínio mental. Pintou um retrato de uma situação trágica, uma filha amorosa tentando proteger o pai debilitado de si mesmo. Meritíssima, disse o advogado, o Sr. Morrison está claramente nos estágios iniciais de declínio cognitivo. A filha dele, a senhorita Morrison Fletcher, está apenas tentando garantir que o patrimônio substancial de seu pai seja protegido e administrado de forma responsável, antes que ele tome decisões que possam comprometer sua segurança financeira. Então foi a vez de Geraldo. Meritíssima, gostaria de apresentar o laudo psiquiátrico da doutora Sarah Shen, concluído na semana passada. A doutora não encontrou absolutamente nenhum indício de declínio cognitivo. Na verdade, o Sr. Morrison apresentou desempenho acima da média em todas as áreas de competência mental para sua idade. Ele entregou o relatório. A juíza o leu atentamente. Também gostaria de apresentar provas de que a senhorita Morrison Fletcher e o marido vêm documentando sistematicamente comportamentos normais do envelhecimento e os apresentando como sinais de incapacidade. Geraldo começou a desmontar cada peça da acusação. A confusão no supermercado Safeway? O Sr. Morrison estava apenas procurando uma marca específica de cereal. A desorientação no consultório do Dra. Pereira? Ele estava com gripe e febre de 38,5 graus. O número de telefone esquecido? Ele havia trocado de operadora recentemente e ainda estava se adaptando. Geraldo desmontou meticulosamente cada argumento. Mas, meritíssima, continuou ele, o mais importante é que temos provas do verdadeiro motivo por trás dessa petição. Ele deu play na gravação feita por João. Na sala silenciosa, as vozes de Lívia e Diego ecoaram, frias e calculistas, discutindo minha herança como se eu já estivesse morto. A casa vai pro mercado imediatamente. Liquidar o portfólio de investimentos dele. Logo ele nem vai perceber a diferença. A expressão da juíza endureceu a cada palavra. Quando a gravação terminou, Geraldo retomou. Meritíssima, isso não é uma filha amorosa protegendo o pai. É uma tentativa premeditada de exploração financeira. A senhorita Morrison Fletcher e o marido estão em grave crise financeira por causa de investimentos mal-sucedidos. Eles podem lucrar mais de 5 milhões de dólares se conseguirem que o Sr. Morrison seja declarado incapaz. Manipularam prontuários médicos, forjaram registros e criaram uma falsa narrativa, tudo para roubar as economias de uma vida inteira. O advogado de Lívia levantou-se rapidamente. Meritíssima, essa gravação foi obtida sem o conhecimento ou consentimento da minha cliente. É inadmissível. Em um julgamento criminal, talvez, interrompeu a juíza Rodrigues, mas isto é um processo civil de tutela, e eu estou muito interessada em entender as motivações por trás dessa petição. Ela se virou para Lívia. Senhorita Morrison Fletcher, gostaria de me explicar por que está discutindo a venda da casa do seu pai e a liquidação dos bens dele enquanto ele está sentado aqui, claramente em pleno uso de suas faculdades mentais? Lívia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
Meritíssima, conseguiu dizer por fim, essa gravação foi tirada de contexto. Nós só estávamos discutindo um planejamento patrimonial hipotético. Planejamento hipotético que envolve colocar seu pai em um agradável asilo em Airdrie enquanto você embolsa quase 2 milhões de dólares com a venda da casa? A voz da juíza era puro gelo. Senhorita Morrison Fletcher, estou neste tribunal há 18 anos. Eu reconheço abuso financeiro contra idosos quando vejo um. A juíza Rodrigues ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os papéis à sua frente. A juíza Maria Rodrigues olhou diretamente para Lívia e Diego. Estou indeferindo esta petição com prejuízo, o que significa que ela não poderá ser reapresentada. Além disso, estou emitindo uma ordem de restrição. A senhorita Morrison Fletcher e o Sr. Fletcher estão proibidos de entrar em contato com o Sr. Morrison ou se aproximar menos de 100 metros de sua residência por, no mínimo, 2 anos. Também encaminharei este caso ao Ministério Público de Alberta para possível abertura de processo criminal por fraude e abuso contra idoso. Então, ela se virou para mim, o olhar suavizando um pouco. Sr. Morrison, sinto muito por tudo que o senhor passou. Nenhum pai deveria suportar o que sua filha lhe fez. Determino que todas as custas judiciais e honorários da sua defesa sejam pagos pelos requerentes. E recomendo que o senhor atualize o seu testamento para se proteger de futuras tentativas de manipulação. Lívia chorava agora, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem acabará de perder tudo. Pai, por favor, ela gritou quando a audiência foi encerrada. Pai, o senhor precisa entender. Virei-me para olhá-la uma última vez. Eu entendo perfeitamente, Lívia. Entendo que você esteve disposta a me destruir por dinheiro. Que enxergou o próprio pai não como uma pessoa, mas como um patrimônio a ser liquidado. Entendo que a mãe que você dizia amar tanto teria vergonha do que você se tornou. Senti a mão de João apertando a minha. Meu neto, o único que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo que isso significasse trair os próprios pais. Vovô, podemos ir para casa agora? Ele perguntou baixinho. Sim, João. Vamos para casa. Enquanto deixávamos o tribunal, Geraldo caminhava ao meu lado. Tomás, isso foi incrivelmente difícil. Como você está se sentindo? Sinceramente, não sei. Olhei para João. Mas sei que nem toda família é sangue, e nem todo sangue é família. Hoje perdi uma filha, mas ganhei a certeza de que criei pelo menos uma pessoa com integridade. Naquela noite, sentado na casa em Mount Royal, a casa que Magali e eu construímos juntos, onde criamos nossa vida, peguei o telefone e liguei para Geraldo. Geraldo, preciso atualizar meu testamento. Claro, o que você tem em mente? A casa, os investimentos, tudo. Quero criar um fundo para a educação e o futuro de João. Lívia não receberá nada. Nem um centavo. Ela fez a escolha dela. Tem certeza, Tomás? Isso é definitivo. Tenho. E quero que conste claramente o motivo. Quero que o testamento detalhe exatamente o que ela tentou fazer, para que, se algum dia tentar contestar, o juiz saiba toda a verdade. Considere feito. Respondeu Geraldo. Uma semana depois, João se mudou para minha casa. Os pais dele o expulsaram quando descobriram que havia feito a gravação. 15 anos de idade, e eles escolheram o dinheiro em vez do próprio filho. Mas eu tinha uma casa grande e um coração ainda maior. E João precisava de alguém que o colocasse em primeiro lugar. Logo criamos uma nova rotina: café da manhã juntos antes da escola, lição de casa na mesa de jantar, passeios de fim de semana nas montanhas. João me ajudava no jardim, plantando legumes onde Magali antes cultivava suas roseiras. Vovô, ele perguntou certa manhã de sábado, enquanto arrancávamos ervas daninhas, o senhor já perdoou ela? A mamãe, quero dizer. Sentei-me sobre os calcanhares, refletindo por um instante. O perdão não é sobre eles, João. É sobre a gente não deixar que as ações dos outros envenenem o que ainda temos de bom na vida. Perdoar o que sua mãe tentou fazer? Não. Ter um relacionamento com ela de novo? Provavelmente nunca. Mas não vou passar o resto dos meus anos consumido pela amargura. Ainda tenho muita vida pela frente e agora tenho você para viver tudo isso comigo.
6 meses depois, João e eu estávamos juntos no jardim, olhando para a nova placa instalada. O nome de Magali, suas datas, e uma frase que escolhemos juntos. Família nem sempre é sangue. É quem fica ao seu lado quando todos os outros vão embora. O senhor acha que a vovó gostaria disso? Ele perguntou. Acho que a sua avó teria amado, respondi, sorrindo, e teria muito orgulho de você. Meu telefone tocou. Era Geraldo. Tomás, achei que você deveria saber. O Ministério Público decidiu apresentar denúncia. Lívia e Diego se declararam culpados por tentativa de fraude. Receberam pena suspensa e 2 anos de liberdade condicional, mas agora isso consta no registro deles. Então, é oficial? Perguntei. É oficial. Está realmente acabado. Seu patrimônio está seguro. Olhei para o jardim, para o sol iluminando as flores que Magali tanto amava, e para João cavando a terra com as mãos. Pela primeira vez em muito tempo, senti paz. Sua autonomia está protegida. E você pode viver o resto da sua vida em paz. Olhei para João, que regava cuidadosamente os vegetais que plantamos juntos, meu neto que me salvou, e que eu agora podia proteger em retorno. Obrigado, Geraldo, por tudo, disse em silêncio. Naquela noite, enquanto João fazia a lição de casa e eu lia ao lado dele, percebi algo importante. Lívia tentou tirar tudo de mim, minha casa, meu dinheiro, minha dignidade, minha independência. Mas o que ela realmente fez foi me mostrar o que de fato importava. Não era a casa avaliada em 2,4 milhões de dólares, embora eu estivesse grato por mantê-la. Não eram os investimentos ou as contas bancárias. O que realmente importava era ver meu neto sentado à minha frente, mordendo lápis enquanto resolvia problemas de álgebra. Família não é sobre sangue, obrigação ou herança. É sobre as pessoas que aparecem quando tudo desmorona. É sobre um garoto de 15 anos que arriscou tudo para fazer o que era certo. É sobre segundas chances e novos começos. Magali costumava dizer que as pessoas mostram quem realmente são quando há algo a perder. Lívia me mostrou que estava disposta a sacrificar o próprio pai por segurança financeira. Mas João me mostrou que coragem e integridade ainda existem na geração mais jovem, mesmo quando custa tudo a eles. Tenho 67 anos agora, e aprendi mais nos últimos 6 meses do que nos 67 anos anteriores. Aprendi que confiança se conquista, não se dá. Que as pessoas que dizem te amar mais podem ser as que mais machucam. Que amor verdadeiro não é o que se diz, mas o que se faz quando ninguém está olhando. O mais importante, aprendi que nunca é tarde para se defender. Que vulnerabilidade não é fraqueza. Que pedir ajuda é coragem. Que lutar contra quem quer se aproveitar de você não é vingança, é autopreservação. Aos que podem estar passando por algo parecido, deixe este conselho: se alguém da sua família tentar te declarar incapaz, assumir sua vida ou roubar o que você conquistou, lute. Contrate um advogado. Documente tudo. Confie nos seus instintos. E lembre-se, você tem valor além da sua conta bancária, importância além dos seus bens. Você não está louco. Não está confuso. Não está paranoico. Se alguém sistematicamente tenta minar sua competência, é porque quer algo de você, não para você. E se você é filho adulto de um idoso lendo isso, lembre-se, sua herança não é sua até que seja sua. Seus pais não te devem a casa, as economias ou os bens. Eles conquistaram. Eles decidem o que acontece com eles. E se você tentar tomar através de manipulação ou truques legais, pode até ganhar dinheiro, mas vai perder algo muito mais valioso, você mesmo. Lívia passou 1 ano e meio planejando, gastou incontáveis horas manipulando e provavelmente poderia ter recebido centenas de milhares de dólares de herança. O que isso custou a ela? O pai, o filho, a reputação e o respeito próprio. Valeu a pena? Só ela pode responder. Mas suspeito que, nos momentos de silêncio, ela sabe a resposta. Quanto a mim, tenho um neto para criar, vegetais para plantar e muita vida pela frente. A casa em Mount Royal não é mais apenas um bem valioso, é lar. É onde João está aprendendo a ser um homem íntegro. É onde as memórias de Magali ainda vivem em cada canto. É onde a justiça foi feita e a família foi redefinida. E isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo.